Olá, eu sou a Ana, responsável do Departamento de Engenharia da MESP, e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem causado bastante discussões na saúde e segurança do trabalho, que é o E-Social. É um tema bastante polêmico, que tem causado bastante dúvida, e hoje vamos tentar abordar o tema da forma mais tranquila possível e trazendo a saúde e segurança de uma forma bem didática e que vocês com certeza conseguirão aplicar nas suas empresas. O que é o E-Social? Então, a princípio de tudo, é como que nós vamos começar a implantação do E-Social. O E-Social ele vem trazendo normas e rotinas que na verdade já existem, mas ele vai somente parametrizar, padronizar algo, uma legislação, uma norma que já deveria ser aplicada. O E-Social ele vem agregar os direitos da CLT com os direitos previdenciários e uma declaração do governo no ambiente nacional único que nós chamamos de mensageria. Então, toda essa base de dados vai ser enviada para os órgãos responsáveis, Caixa Econômica, Receita Federal, Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho, através do arquivo XML, que é a chamada mensageria da plataforma E-Social. O E-Social ele foi instituído pelo Decreto 8.373 e maiores detalhes é só acessar o www.esocial.gov.br que todos os manuais, as normas, as NDEs estarão disponíveis. Atualmente são mais de 40 tipos de arquivos diferentes com informações bem detalhadas sobre as relações trabalhistas. Todos os sistemas de gestão de pessoas do Brasil eles vão ser alterados em função do E-Social. Claro que nem toda empresa enviará 40 tipos de arquivos diferentes. Os arquivos eles vão ser responsáveis, claro, por cada determinado tipo de atividade que a empresa desenvolva, aplicando ou não as normas vigentes. O fator mais relevante sobre o E-Social, como eu falei no início, é que ele não traz mudanças drásticas na legislação trabalhista, na legislação fiscal ou na previdenciária. O que o E-Social faz? Exige o cumprimento das regras atuais e controla e dá todo o suporte para que as fiscalizações, autuações sejam realizadas. Então, ele dá um suporte tanto para o empregador como para o empregado. Para o empregador, através do envio de dados, das declarações, porque será enviada pelo próprio empregador, e pelo empregado, que vão ter os seus direitos cumpridos, seus direitos efetivamente realizados. Então, o que é importante nós sabemos? Que não basta enviar os dados ao E-Social. Tem que ser dados enviados com qualidade, dentro das regras da legislação vigente e principalmente nos prazos corretos. O envio de informações dos eventos, como o E-Social chama, fora do prazo, vai trazer uma não conformidade para as empresas que enviarem dessa forma. O que é mais importante hoje no nosso encontro é falar sobre segurança e saúde no trabalho. São os eventos que atualmente tiveram alterações, agora em setembro, nas tabelas de saúde e segurança, tiveram algumas alterações de códigos, algumas informações, e com esses eventos, o Departamento de Saúde e Segurança, ele está mais coeso, ele está mais efetivo as informações que serão enviadas. Então, a princípio, todas as informações que estão constantes no LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, no PCMSO e no PPP vão ser exigidos pelo E-Social. O que é importante ressaltar quando nós falamos de PPP? O PPP ele deixará de existir em formulário, o formulário atual que todos nós fazemos, e as informações serão distribuídas em vários eventos do E-Social. Então, nada retroativo estará inserido no sistema E-Social. Então, agora com os novos prazos, empresas que entrarão no quesito saúde e segurança a partir de julho de 2019, enviarão PPPs, informações para PPP, para emissão de PPP, a partir de julho. Tudo que for junho, maio, anterior a esse período, o formulário continua existindo. Então, uma observação importante, ele deixa de existir a partir da implementação do E-Social. Tudo que for retroativo, o E-Social não inclui dentro do sistema de mensageria. Primeiro passo importante para nós falarmos é a parte de atestado médico. Os afastamentos e o atestado médico, as estabilidades. Isso entra como perfil epidemiológico, tá? Então, para o E-Social, todo afastamento a partir de 3 dias será informado ao E-Social. Outros afastamentos, licença maternidade, acidente de trabalho, acidente de trajeto,
também serão informados. Então, tão logo a informação ocorra, eu já passo essa informação ao e-social. Algo importante: os empregados afastados por mais de 30 dias por doença, acidente de trabalho, licença maternidade, obrigatoriamente farão o exame de retorno ao trabalho no primeiro dia desse retorno, superior a 30 dias, que fique bem claro esse prazo, porque eu tenho férias de 30 dias, não significa que eu vou fazer exame quando eu retornar, é superior a 30 dias, tá? Então é o prazo de o gozo das férias, normalmente eu não tenho a necessidade de fazer um retorno ao trabalho, mas afastamentos por doença, acidente de trabalho, como eu já falei, o exame de retorno ao trabalho é obrigatório. O que é importante frisar, nenhuma lei nova, o exame de retorno ao trabalho está previsto, inclusive, na NR7, por isso o e-social só está cobrando algo que já está previsto em legislação. Tá? Em relação ao atestado, o empregado ele deve entregar o atestado preferencialmente até 48 horas após o retorno do afastamento. Tá? Esse é um prazo que é um prazo curto, mas um prazo efetivo para atender a parte de estabilidade e afastamento do e-social. Em relação aos exames médicos, nada mudou no sentido legal. Tudo que está previsto na NR7, o e-social embasa e reforça o cumprimento. O exame admissional, antes da admissão, o que é importante frisar, exames complementares. Todos os exames complementares deverão estar com os resultados para que o exame admissional seja feito. Tá? Não existe o pré-admissional ou apto clinicamente. O colaborador ele só estará apto quando ele tiver todos os resultados dos exames, passar com o médico do trabalho. Exame periódico no prazo previsto. As empresas que realizam o exame periódico anual continuarão nesses prazos. As que querem optar pelo prazo bienal dentro da regra da NR7 poderão fazer. O e-social não impõe prazo, só impõe que seja algo previsto, já que conste inclusive no PCMSO, na síntese do PCMSO tem a periodicidade dos exames. O exame admissional, logo após o comunicado do desligamento, então funcionando normalmente como é atual. Mudança de função, então toda vez que tiver mudança de função, esse exame, juntamente com seus complementares, serão feitos. O exame de retorno ao trabalho, como eu falei, em caso de afastamento por 30 ou mais, em caso de doença, acidente, licença maternidade e afins, é o retorno ao trabalho. E os exames complementares, que serão definidos através dos laudos do PCMSO, e os exames complementares eles serão rigorosamente cobrados, tá? Então, por exemplo, o exame de motoristas. Os motoristas eles terão que fazer no admissional o exame toxicológico, no admissional é necessário o exame toxicológico, periódico, farão o exame de acuidade visual, glicemia, então são exames complementares. Colaboradores expostos ao WIG, que está comprovando no laudo, no PPRA, LTCAT, farão o exame audiométrico, então todos os exames complementares já previsto na documentação vigente da empresa. Em relação a eventos, um dos eventos mais fundamentais da relação de saúde e segurança é o evento 1060, que é a tabela de ambientes de trabalho. É através desse evento que o empregador vai criar uma tabela com seus ambientes e os seus setores de trabalho para relacionar com os riscos da tabela 23. Tabela essa que foi atualizada agora em setembro, então entrou riscos como ruído previdenciário, ruído trabalhista, então tiveram algumas alterações para a tabela 23. Nesse evento, o empregador ele pode descrever um ambiente único, isso é importante frisar. Então eu tenho um supermercado, por exemplo, eu não necessito colocar açougue, caixa, frente de caixa, padaria, reposição, eu posso colocar como supermercado e caracterizar esse supermercado. Ou, para quem quiser, dividir cada ambiente. Isso é opcional pelo evento 1060. O importante desse evento é relacionar os riscos ocupacionais do ambiente. Então, por exemplo, tem o açougue. O açougue tem a câmara fria. Eu vou relacionar o risco de frio no setor de câmara fria, no setor do açougue. E assim por diante, em cada ambiente da empresa, em cada ambiente que eu vou detalhar no evento 1060. O evento 1065 é a tabela de EPIs, é um evento novo no e-social, através do qual o empregador vai criar uma tabela com todos os EPIs e os EPCs utilizados. Então, dentro dessa tabela, dentro deste evento, o que é importante frisar?
a data de validade do EPI, a descrição desse EPI, do ECPC, o número DCA do EPI. O que vai validar esse número de CA? Por quê? Porque toda essa informação vai ser cruzada com os riscos que nós identificamos na tabela 23 e os fatores de prevenção que entra como a tabela de EPIs. Outro evento importante que terão alterações, inclusive em relação à legislação atual, é a comunicação de acidente de trabalho, o evento 2210. A comunicação de acidente de trabalho é outra obrigação que passará a fazer parte do E-Social. A partir de quando? Julho de 2019, quando as empresas que entrarão no quesito saúde e segurança. Previsto anteriormente para janeiro de 2019 e com o novo calendário, as empresas começam a migrar em julho de 2019. Vale ressaltar que a CAT será utilizada somente pelo empregador no perfil E-Social. Nos demais legitimados pela Lei 8.213, então o próprio acidentado, a entidade sindical, os dependentes, o médico que atendeu, a emissão da CAT continuará sendo pela atual notificação, que é o sistema CAT Web e agência do INSS. Então a CAT via portal E-Social somente se ela for aberta pelo empregador, o que é o passivo mais comum de acontecer. Lembrando que o prazo da CAT não altera, o CAT deve ser emitido até o primeiro dia útil, à ocorrência do acidente, ou em caso de morte, imediatamente a morte do trabalhador. Outro evento que nós vamos falar no E-Social, de saúde e segurança, é o evento 2220, monitoramento da saúde do trabalhador. O monitoramento da saúde do trabalhador, ele também é um evento novo, por quê? Anteriormente, esse evento, tudo que fora ligada a exames, era tido através da tabela TUS, aquela tabela gigante de contas médicas. Aí, com a atualização do evento, será informado os exames médicos ocupacionais realizados pelo trabalhador ao longo do vínculo com a empresa. Uma das novidades nesse evento é a inclusão dos exames toxicológicos para motoristas profissionais, que anteriormente essa informação ela era prestada no campo de observação do evento 2200. Agora ela tem o campo no S2220, monitoramento de saúde do trabalhador, a inclusão dos exames toxicológicos em relação aos motoristas profissionais. Em relação aos exames complementares, tabela 27, procedimento diagnóstico. Então, cada exame ele tem um código e a descrição desse exame. Ah, mas a minha empresa ela utiliza o nome hemograma completo. E na tabela 27 está hemograma com contagem de plaquetas. O que você vai fazer? Você não precisa que no seu ASO esteja escrito hemograma com contagem de plaquetas, mas você vai colocar o código no seu PCMSO, o código do exame, o nome a qual ele aparece na tabela do E-Social e a parametrização com a tua empresa. Então, hemograma com contagem de plaquetas e hemograma completo é a forma que a tua empresa utiliza para emissão de um ASO. O que importa? Que toda a tabela 27 de procedimento diagnóstico ela esteja linkada com a tabela 23 dos riscos ocupacionais. Como eu sempre falo, E-Social menos é mais. Não adianta colocar exames que não são procedentes a riscos que não são inerentes a funções, porque isso gerar uma não conformidade. Nós colocamos os riscos inerentes às funções e os exames na forma de procedimento diagnóstico, na forma de monitoramento de saúde. Então, tudo é interligado, PPRA com PCMSO, LTCAT e assim por diante. Um outro evento que nós vamos falar sobre os fatores de risco. Os eventos de fatores de risco é o evento 2240, que vai relacionar o risco ocupacional através da atividade perigosa, insalubre ou atividade especial. Deixando claro, atividade perigosa, insalubre de caráter trabalhista e atividade especial de caráter previdenciário, tá? NR15, NR16 e LTCAT através da instrução normativa do INSS. Todas essas informações constarão no PPP, no perfil profissiográfico previdenciário, que a partir da inclusão do E-Social passará a fazer parte do escopo E-Social através de mensageria. Ou seja, como eu falei anteriormente, não haverá necessidade de preencher o PPP. A partir dessa data, por esse documento será automaticamente preenchido quando os eventos forem enviados ao E-Social. Mas, reforço, períodos anteriores à entrada em vigor do Grupo de Saúde e Segurança
ainda é preciso emitir o PPP em papel, com todas as normas, regras e técnicas exigidas pela instrução normativa do INSS. Entre as informações do evento, nós temos que descrever as atividades realizadas pelo trabalhador, então descrição de atividades, pode ser constante do CBO, pode ser uma descrição de trabalho prescrito ou de trabalho real, descrever o ambiente de trabalho através dos riscos da tabela 23, que o trabalhador está exposto, informação sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Então, isso não desobriga a existência do laudo de NR15, NR16 e LTCAT. Então, eu vou descrever essas informações e eu tenho que manter os laudos atualizados e disponíveis também. Informações sobre EPI e EPC utilizado, as avaliações qualitativas e quantitativas dos agentes, lembrando que LTCAT sempre qualitativo e quantitativo, porém eu necessito expressar os valores mensurados. Então, eu tenho no meu LTCAT, eu vou continuar mantendo os 3 riscos, quando for o caso, físico, químico e biológico, parte qualitativa do agente biológico, quantitativa para agentes químicos e físicos, eu tenho que ter a lauda e os valores encontrados. Então, faz necessário essas informações para caracterizar ou não a presença da aposentadoria especial, da insalubridade e da periculosidade. E os dados dos responsáveis pelos registros. Quem foi o médico responsável pela parte de monitoramento biológico e o engenheiro de segurança, técnico de segurança responsável pelas codificações dos agentes químicos e físicos. Em relação às tabelas, a tabela 28 é uma das tabelas que vão notificar e que foram modificadas agora em setembro. Trouxe esse novo evento como uma tabela não só para informar as capacitações e os treinamentos, mas como também reforçar as obrigatoriedades. Por exemplo, um colaborador que identificava que tem trabalho em altura, está presente em NR35, tem o treinamento e a capacitação de trabalho em altura. Um colaborador que opera empilhadeira, capacitação para a operação de empilhadeira. Então, a nova tabela 28, capacitações, treinamentos e simulados, ela tem mais de 100 capacitações e treinamentos exigidos por todas as NRs do Ministério do Trabalho. Então, vai o código do treinamento, a duração, o tipo e modalidade de treinamento, quem foi o responsável por esse treinamento, tudo isso é linkado através do evento 2245, treinamentos e capacitações. E, por fim, podemos dizer que a nova cara de saúde e segurança no social, ela veio trazida com a NDE 01 de 2018, que deixou o projeto mais consistente. Então, o que nós podemos esperar do E-Social para a saúde e segurança? Bastante trabalho e valorização para toda a área de saúde e segurança no trabalho nos próximos anos. O E-Social, ele será uma nova era nas relações entre empregadores e empregados, bem como com o governo. Embora ele tenha causado bastante aflição, bastante preocupação, ele só vem agregar com as relações entre empresa, empregado e governo. Para maiores informações sobre o E-Social, sobre os cursos, as parametrizações e os laudos efetuados com as parametrizações do E-Social, acesse nosso site www.labormestre.com.br ou entre em contato conosco nos números abaixo. Qualquer informação estaremos à disposição. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.